O meu objetivo aqui é compartilhar o máximo de informações que foram adquiridas aí ao longo dos anos. Como foi comentado, meu nome é Robson, eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalho com controle biológico há aproximadamente 20 anos. Na verdade, não especificamente com controle biológico, mas sim como essa ferramenta pode ser introduzida ao produtor. Eu sou de uma região onde nós éramos os maiores produtores de cacau do mundo. Eu sou do sul da Bahia, onde não existia concorrência no mundo para o cacau, e um único fungo entrou, há 20 e poucos anos, quase 30 anos, foi introduzido na nossa região, e esse único fungo foi capaz de dizimar praticamente 400 mil hectares de cacau. Onde nós éramos os maiores produtores de cacau, nós falimos, por causa de um único fungo e por causa do manejo inadequado. Por causa que nós não tínhamos a informação adequada para que a gente pudesse controlar. Eventos como estes, para o mínimo que nós tenhamos de informação, é o máximo que a gente pode adquirir. Então é muito importante que realmente haja essa interação, esses questionamentos, porque o produtor ele tem que ter a eficiência, ele tem que ter o valor econômico daquilo que ele está utilizando, mas principalmente, ele tem que ter a informação correta. O controle biológico, há muitos anos, já era praticado na agricultura brasileira. Contudo, o controle biológico, ele não tinha a informação e a tecnologia adequada. O controle biológico, para controlar muitas doenças ou pragas da cultura do café, como por exemplo, muitas vezes não tinha estabilidade devido à falta de posicionamento adequado ou por falta de produtos de forma eficiente. Não existia uma regulamentação. Além de ser hoje gerente de desenvolvimento tecnológico da empresa Lallema, eu sou diretor técnico da Associação Brasileira de Controle Biológico, a BCBio. E nós vimos aí, dentro da nossa associação, um aumento muito intenso de produtos ou de produtores que acreditam que estão fazendo controle biológico. Simplesmente porque estão utilizando uma Bovéria, ou um tricoderma, ou um bacillus para controlar nematóide, fungo de solo ou proca do café. E não estão tendo resultados positivos e estão desacreditando dessa tecnologia. Pois hoje aqui, o que eu quero passar para vocês, são informações que nós, ao longo dos anos, percebemos e identificamos algumas características que podem contribuir para que você tenha maior eficiência nas suas aplicações e no valor econômico. Porque do mesmo jeito que eu, você, qualquer um de nós, podemos ficar doentes, se nós formos infeccionados por uma bactéria ou por um fungo, devido ao contato e à pressão desse patógeno sobre nós, a broca também pode ficar doente. A broca pode ficar doente e perder eficiência para causar um dano no café. O fusário, a Rhizoctônia, também pode ficar doente porque eles são organismos. E isso aí a gente tem que entender como nós podemos utilizar e como nós podemos infectar esses organismos. Porque um organismo sem vigor, ele não trabalha. Se eu não tiver vigor, eu não vou conseguir render o mesmo potencial de trabalho daquele momento que eu não tivesse sido infectado. Então, como nós podemos introduzir? De que forma a gente pode introduzir? Qual é a população do patógeno? Qual é a população da infecção que a gente vai colocar para causar um baixo vigor da praga, da broca do café, para poder a gente render o café com menos broca, menos café brocado? É no momento da aplicação, é no momento que você identifica a broca que você vai começar as aplicações. Então tudo isso, eu gostaria que ao final a gente tivesse um maior esclarecimento. Bom, o café é uma cultura que todo mundo aqui conhece muito bem e sabe a quantidade de restos que ele deixa ao longo do ciclo, ao longo de um ano. E esses restos acabam favorecendo para quem está no solo. Existem muitos fungos que são patógenos à planta e que sobrevivem em restos culturais deixados pelo próprio café.
As folhas que decaem e que se depositam na saia do café, elas não estão ali simplesmente para se decompor. Eles estão ali também como fonte nutricional para fungos que existem no solo. E se você tem, por exemplo, fusário, rhizoctônia, roselínea, todos esses fungos que estão naquelas folhagens, naqueles restos culturais, aqueles restos culturais continuam alimentando, devido à sua degradação da matéria orgânica, do resto cultural, a fonte do inóculo para o próximo ano. Ou seja, você não adianta usar um fungicida, um inseticida, seja ele qual for, para controlar a parte aérea, se na sua própria saia do café está sendo produzido o inóculo para o próximo ano. Então, se a gente não controlar esse tipo de situação, a gente introduz ainda mais os problemas. Fora, além do que, nós podemos introduzir doenças e patógenos vindo de origens exógenas, como por exemplo de viveiros. Quantos viveiros não certificados que podem introduzir problemas para as nossas áreas quando a gente não identifica um controle adequado? Aqui você tem uma lista aqui, ó, de problemas que vêm de materiais de origens duvidosas. Todos os solos do Brasil, na grande maioria, você vai encontrar fungos e nematóides. Então não adianta imaginar que no barranco, onde muitas vezes fazem o preparo para o viveiro, para os saquinhos, que vocês não vão encontrar fungos de solo, que vai encontrar. E desses fungos de solo, naturalmente, vocês podem ter patógenos que causam degradação da raiz. E uma planta que não tem raiz adequada, você pode adubar, você pode irrigar, que não vai ter aproveitamento 100%. E uma planta que não absorve nutriente, não absorve água suficiente, ela não vai ter capacidade de expressar o seu vigor de produção. Significa que essa planta danificada, ela vai ter um vigor baixo, e quem tem vigor baixo, fica mais susceptível à doença, que está sendo produzida onde? Na sua saia, ou muitas vezes, vindo de origens exógenas. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Lá, por exemplo, num trabalho que nós fazemos na Farroupilha, no Grupo Farroupilha, todas as mudas, nós já vacinamos. Todas as mudas, antes de ser introduzida no campo, independente do substrato que é utilizado, nós já introduzimos os micro-organismos, porque é um custo muito irrisório, nós já introduzimos tricoderma na muda, e nós já introduzimos os bacilos na muda. Porque quando você já introduz no campo, você já leva o próprio produto biológico eficiente, que são micro-organismos competentes no sistema radicular, que degradam a matéria orgânica, que competem com patógenos e que faz com que a raiz inicial seja muito bem aproveitada. Significa que essa planta ela já vai crescer com um potencial de vigor extremamente significativo. E isso a gente tem um ganho extremamente significativo. Vacinar a muda logo na fase inicial significa que os micro-organismos vão consumir o substrato, liberar o nutriente para a raiz, além de proteger. Qual o micro-organismo que é eficiente para isso? Aqueles que competem pelos patógenos e aqueles que sobrevivem em sistema radicular. Tricoderma é uma excelente recomendação. É agressiva ao solo, tem características micorrízicas, mineraliza nutriente, compete com patógeno, produz enzimas que degradam paredes celulares de fungos patogênicos. Bacilos são excelentes porque crescem rápido, tem uma produção muito rápida de seu desenvolvimento, protege o sistema radicular contra os nematóides, principalmente os meloidógenes, que você tem um efeito muito nocivo à cultura do café. Então tudo isso é analisado, tudo isso é estruturado. Nós temos que começar a base do biológico para que a gente tenha rentabilidade. Rentabilidade é o segredo para um bom café. Não adianta você introduzir biológico sem eficiência, introduzir biológico porque fulano usou, introduzir biológico com concentração errada. Não é uma pessoa que vai tossir, que vai liberar o vírus, que eu vou ficar gripado. Mas se todo mundo aqui começar a liberar o vírus aqui da tosse, da gripe, com certeza a pressão vai ser muito grande em cima de mim. Aí sim eu fico gripado. É assim que a gente tem que pensar no controle biológico. O controle biológico efetivo, aquele aplicado, a gente tem que saber qual é a concentração que a gente vai usar no ambiente, para que a gente tenha um benefício total
do seu aproveitamento. Aí você tem rentabilidade econômica, porque o efeito é positivo, porque você vai ter mineralização dos restos de cultura, você vai ter proteção de forma adequada e você vai ter pressão do patógeno sobre o seu sistema radicular muito mais controlado. Bom, no campo é óbvio que você tem essas imensas doenças também, com exceção da ferrugem, que é uma doença que não sobrevive em restos de cultura, ela é biotrófica. Todas essas aqui, todas essas doenças de viveiro ou de campo, elas sobrevivem em restos de cultura. Ou seja, quando você introduz a água, quando você introduz adubação nitrogenada naquele resto de cultura que está debaixo da palha, você vai criar uma solução para aquela palha degradar. E quem se aproveita dessa solução? Quem está no seu solo. E muitas vezes o produtor fala, mas eu não tenho problema de fusário, eu não tenho problema de isoctônia porque meu café já está instalado. Se você fizer qualquer análise, você vai encontrar, porque é natural do solo, é natural do ambiente. E a pressão que existe ali, você pode até não quantificar, mas você perde produção. Porque você tem raízes danificadas, e essas raízes danificadas, em senescência, não conseguem absorver a sua água, não consegue absorver o seu nutriente, e consequentemente a sua planta vem com baixo vigor. Consequentemente a sua pressão de doença, ou a pressão de pragas, de insetos pragas, se torna mais ativa. Aqui são algumas pragas também que nós temos, né? Que muitas vezes a gente conhece, mas não manipula o controle biológico adequado. Eu falo controle biológico, mas a gente também tem que pensar em todas as ferramentas, como o André falou, né? Existe o controle cultural, que também é efetivo, existe o controle químico, que infelizmente, por legislação, ou por incompetência de algumas empresas, que não souberam posicionar de forma adequada, selecionou ao longo dos anos as pragas resistentes. Eu falo isso porque quem seleciona a praga é a cultura. É o café que vai selecionar os fungos que estão na sua região. É o café que vai selecionar os nematóides da sua região, na sua rizosfera. É o café que vai selecionar a broca. Só que é o fungicida que vai selecionar o fusário resistente. É o fungicida que vai selecionar a risoctônia resistente. Porque o fungicida bom mata os fracos, mas os fortes sobrevivem para a próxima safra. E a reprodução deles é muito rápida, porque a temperatura nossa é muito alta e a umidade é excessiva, faz com que os fungos resistentes que sobreviveram dos fungicidas continuem perpetuando. Quantos nematóides nós aumentamos nos últimos anos? Por quê? Porque nós matamos os fracos. Aqueles nematicidas que nós usamos durante muitos anos na agricultura, no manejo que muitas vezes nós queríamos resultado imediato, nós matamos sim nematóides, mas os fracos. E quem sobreviveu foram os resistentes. Por isso que cada vez mais a taxa de fungicida, nematicida, inseticida tende a diminuir no Brasil a sua eficiência no máximo em 5 anos. Por quê? Porque nós estamos selecionando os fortes. Por isso que nós temos que aumentar todo ano dose, aumentar recomendações, para poder a gente ter o mesmo controle de anos atrás. Por isso que o controle biológico, ele entra como uma ferramenta alternativa, para justamente eliminar esses resistentes, diminuir o inóculo, diminuir a pressão do patógeno, e aí sim a cultura sobreviver. Eu estou falando controle biológico geral, biológico controlando fungo, controlando nematóide, biológico controlando e convivendo também com insetos pragas. Então aqui é um exemplo muito bem disso, né? Algumas pragas de parte aérea que vem danificando a nossa cultura e tirando a nossa rentabilidade, que muitas vezes é despercebida. Muitas vezes ela é confundida ou mascarada por uma bioanuidade ou por um fator climático que atuou naquela região, mas eu garanto para vocês, se uma planta está muito mais bem nutrida, o fator climático não influencia tanto quanto uma planta que está danificada. E é esse controle biológico efetivo que a gente tem que entender para que a gente possa utilizar. Bom, aqui são alguns nematóides que nós selecionamos e que, consequentemente, os nossos nematicidas fizeram com que eles se tornassem mais agressivos.
Então aqui no Brasil nós temos praticamente o exíguo em todas as áreas, o incógnito tomando uma proporção de dano significativo, o paranaense, né, já difundido, o que antes era restrito a uma região, difundiu ao Brasil, e nós estamos com perdas extremamente significativas. Porém, é muito importante lembrar a vocês, só para entender um pouquinho da biologia, o nematóide, quando ele infecta a raiz da planta, quando ele é introduzido no sistema radicular, e o nematóide gosta de raiz nova, por causa que ele não tem um seu estilete, uma estrutura para romper estruturas lignificadas, então ele sempre vai procurar raízes novas. Esses nematóides, o meloidógene, por exemplo, que ele entra na planta, entra no sistema radicular, ele tem uma característica chamada endossedentário, ele entra e se aloja no sítio de absorção. Quando ele entra, além dele provocar uma abertura de ferimento, promovendo aí uma entrada dos patógenos, os fungos de solo que causam os podridões, no seu corpo, no corpo do nematóide, ele também introduz esses fungos aqui. Por isso que, quando se faz uma análise de nematóide, tem que se fazer uma análise de fungo. Porque muitas vezes o nematóide ele entra na planta, mas se a pressão de fungo estiver baixo, no máximo que vai acontecer é uma perfuração, uma toxina que vai diminuir o rendimento da absorção da raiz. Mas se for introduzido no seu solo, na sua região, fungos que têm alta pressão na sua saia, esse nematóide vai causar um potencial de perda muito grande. Por isso que a palhada, os restos de cultura que ficam na saia do café, ele pode potencializar esse dano. Aí o pessoal fala, mas Robson, a gente vai eliminar, a gente vai arrancar essa palhada, esse resto de cultura? É inviável. Lógico que vocês não vão fazer isso. Mas ao invés de você deixar a sua palhada para eles decomporem, para esses fungos decomporem a palhada, para esses fungos produzirem aí o seu inóculo, você pode introduzir nessa palhada micro-organismos que decompõem palhada. Micro-organismos que decompõem palhada e micro-organismos que agem contra esses patógenos que já estão no solo. Foi o manejo que a gente utiliza hoje, dentro da nossa área da farroupilha. Nós aplicamos tricoderma na saia do café, para que o tricoderma degrade a palhada, reduza o inóculo que está na palhada e, além do que, controle o patógeno que está no solo. O que você ganha com isso? Redução do patógeno. Você ganha menos raízes em senescência, menos raízes com ineficiência de absorção. Então a gente consegue trabalhar isso. O nematóide, ele tem que ser sempre associado a fungos. Quando chega na minha mão uma análise de nematóide para um produtor que pede para que eu possa analisar, eu não analiso. Eu não analiso. E as pessoas falam assim, mas Robson, por que você não analisa o nematóide no café? Porque na literatura, se diz que aquela população de nematóide, de meloidógene, é essa que causa problema no café. Aí eu pergunto, aquele pesquisador que fez esse estudo, que ele quantificou a população de nematóide que causa dano no café, ele também quantificou o fusário que estava no solo? Ele quantificou a Rhizoctônia, Roseline, ou seja, outros fungos que causam podridões? Não. Então significa que essas análises que nós avaliamos é errada. É errada porque a gente não consegue interagir com outros organismos. A gente não sabe se tem tricoderma, que é um benefício. A gente não sabe se tem fusário. Porque as interações, elas se potencializam ou para prejudicar a cultura ou para melhorar. Se você tem nematóide, menos nematóide do que você imagina, mas você tem muito fusário, essa interação ela se soma, ela se multiplica o dano. Por isso que, quando alguém chega para vocês, ou vocês forem fazer qualquer tipo de análise nematológica, para que vocês possam introduzir um micro-organismo benéfico, façam uma análise completa. Façam de nematóide, façam de fusário, façam de Rhizoctônia. Busquem a maior complexidade possível, porque assim você vai conseguir diminuir as variáveis que causam as perdas. Então, por isso que introduzir micro-organismos que tenham capacidade de controlar fungos,
introduzir micro-organismos que tenham capacidade de controlar nematóide, essa casadinha, ela sempre tem que existir. Eu vejo muitas vezes produtores querendo utilizar nematicidas biológicos na sua área porque tem nematóide e não faz nenhum controle de fungos. Não existe nematicida que controla 100%. Porque se existisse, nós não tínhamos problema de nematóide no café. Então, se você tem uma taxa de eficiência, mas você tem uma taxa de sobrevivência de nematóide, esse nematóide vai potencializar a entrada de fungos que estão no solo. Por isso que, quando se faz o manejo de solo para a cultura do café, não façam apenas nematicidas. Introduzam fungos benéficos que causem perdas nos patógenos que são causadores de podridões radiculares. Tem que ser associado o Trichoderma asperellum. É um dos melhores tricodermas para controle e restrições de palhada. Na concentração que você utiliza de 100 milhões de esporos por metro quadrado, e você consegue potencializar quando você faz no drenche, você potencializa a recomendação e concentra o produto na palhada. Paralelo a isso, você usar os bacilos, os metilotróficos para nematóide, que controlam o nematóide, porque produzem uma quantidade de enzimas que acabam intoxicando o nematóide, aí você quebra os fatores. É muito comum os produtores que utilizam ferramentas associadas conseguir um sucesso muito mais rápido para uma qualidade do solo muito mais efetiva. E assim você consegue manejar com eficiência o controle biológico. É saber utilizar desde a vacina nas mudas, quando você já utiliza os produtos, as aplicações sequenciais. E quando eu vou aplicar? Bom, eu vou aplicar quando o sistema radicular da planta tiver no seu ápice, ou tiver no seu desenvolvimento. Eu não vou aplicar o produto, por exemplo, num café sequeiro em maio, junho. Porque nesse processo, os sistemas radiculares já diminuíram, os nematóides já não querem mais essa raiz, então eles vão ficar mais em dormência, em diapausa. Eu vou começar o projeto do café implantado ali a partir de outubro, novembro, que você já tem as primeiras chuvas, que você consegue manejar. Robson, em café irrigado? Aí café irrigado é tranquilo, você consegue manejar, aplicar por via gotejo, introduzir em qualquer época do ano. Eu não recomendaria no inverno, porque a temperaturas muito baixas, você não teria no café uma necessidade de implantar. Você poderia utilizar um pouquinho mais na frente, porque as temperaturas mais elevadas para o café, na aplicação você consegue ter um rendimento melhor dos micro-organismos. E aí você ganha uma eficiência extremamente significativa. Bom, o nematóide, como eu falei, além dele causar as perfurações, eles causam as aberturas para os patógenos. Então, quando você vê um sistema radicular desse, todo necrosado, é porque houve uma potencialização do dano causado por ele e associado a fungos de solo, que é um complexo enorme. Por isso que a gente tem que diminuir esse complexo aqui, introduzindo competidores. Competidores. Nós temos que competir com os micro-organismos que causam problema na nossa lavoura. Eu sempre brinco com o pessoal que o nematóide e os fungos de solo, eles são muito parecidos com o meu cunhado. O meu cunhado, um dia apareceu na minha casa para passar um final de semana. Ele ficou 2 anos na minha casa. Só que eu não podia matar o nematóide, eu não podia matar meu cunhado. Eu criei uma condição desfavorável para ele, para que ele não continuasse convivendo. Vocês entenderam, né? O nematóide é a mesma coisa, o fusarium é a mesma coisa. Ninguém aqui está querendo ou colocar uma promessa ou um milagre para vocês, e quem fala isso é mentiroso, porque isso aqui vai existir sempre. Você tem que criar uma condição de competição. Você tem que criar uma condição que o resistente não sobreviva. E hoje o manejo que nós fazemos de solo não está promovendo isso. Nós não estamos criando uma condição desfavorável para eles.
Os fungos e os nematóides, eles são muito espertos de sobrevivência. Se ele tem um agente agressivo, eles entram de pausa. Se eles têm um agente agressivo, eles montam uma estrutura de resistência, como são os fungos. E eles vão sobreviver aos resistentes. Então o manejo, ele tem que ser entendido de forma cosmopolita, geral, para que todas as ferramentas sejam utilizadas de forma adequada. Danos de nematóide, extremamente significativo. E a broca? Hoje nós comentamos aqui, nós tivemos aqui uma aula aqui com o André, em danos causados por broca e perdas aí de valores. E a broca? O que nós, do controle biológico, temos para oferecer para a broca? Porque para nematóide eu já falei para vocês, é competição. Fusário é restrição do resto de cultura, para que você consiga ter um ambiente mais desfavorável para o patógeno. E a broca? Como é que é a biologia da broca? A gente tem que entender, porque existem muitos fungos que causam doença na broca. Muitos fungos que causam doença na broca. Existe um dos fungos que é muito utilizado na cultura do café, que é a Bovéria. Porém, muitos produtores, ainda, mesmo utilizando a Bovéria, que é um fungo que causa doença na broca, a Bovéria é um fungo que causa doença, ainda utilizam de forma equivocada, em épocas erradas, em temperaturas equivocadas. Eu já vi o produtor conversando comigo, eu estou usando o produto para broca, para controlar a broca, à tardezinha. Eu falei, beleza, excelente horário. Por quê? Porque a Bovéria é um fungo que é sensível à radiação. Então você pode introduzir à tarde, se bem que o café tem uma estrutura que tem maior sombreamento quando a aplicação é direta. Porém, se ele fizer à tarde, melhor ainda. E eu conversando com ele, falei, ei, como é que está a temperatura? Não, a temperatura está maravilha. Eu apliquei o produto no café, a temperatura lá dele era em torno de 20, 22, 23, 25 graus. Falei, beleza, ok. Aí eu perguntei, e à noite? Não, a temperatura à noite cai para 12. Meu amigo, Bovéria precisa de temperatura acima de 22 graus. A temperatura ótima dele é de 25 graus para germinar. Se você aplica no final da tarde, protege contra a radiação, mas à noite você tem temperaturas baixas, ele não vai germinar. Se ele não germinou, ele vai criar uma estrutura simplesmente lá, no solo, ou no ambiente, ou no fruto, que de manhã, e no período mais pical, ali em torno de 11, meio-dia, o sol vai rachar. Como ele não teve tempo de germinar, a eficiência dele diminui. Aí o produtor fala assim, então foi por isso que eu não tive eficiência, porque outros produtores em outras épocas do ano fez e funcionou. É conhecer a biologia do seu produto, a biologia do inseto, mas principalmente conhecer a interação do tempo, do clima, do ambiente. Quem vai introduzir biológico na sua área, tem que ter o primeiro princípio. Ele tem que conhecer qual é a empresa e qual é o produto que ele vai utilizar. Segundo, ele tem que conhecer quais as recomendações e a tecnologia de aplicação que ele tem. E terceiro, se ele não souber o posicionamento, ele não vai conseguir ter o efeito. A Bovéria, para controlar a broca, que você pode partir do princípio, desde a saia, na época correta, porque você tem frutos remanescentes, que são inóculo dele, e a Bovéria, ele degrada matéria orgânica, a Bovéria se produz em indústria, no suporte arroz, ou seja, ele usa o resto de cultura para crescer. Então você, uma vez sabendo que você pode introduzir a Bovéria desde a saia, onde você tem frutos remanescentes, para colonizar os frutos e infectar a broca ou a fêmea que está lá, ovopositando, você também pode conseguir consociar isso com as aplicações no adulto, no inseto que tiver ali buscando o seu fruto para poder se localizar. E aí você consegue ter um sucesso. Aí as pessoas perguntam para mim, Robson, mas
qual é a dose que eu vou utilizar? Qual é a dose da Bovéria que eu vou utilizar se eu tiver as melhores condições possíveis? Muitas empresas, elas posicionam uma população errada, minimizada por causa do custo do produtor. A maioria das empresas de Bovéria, que trabalham com Bovéria, recomendam 500 bilhões de conídeos por hectare. 500 bilhões. Aí você fala assim, poxa, mas para que você quer saber isso? Como é que você conta isso? É porque todo produto biológico tem uma concentração. Todo produto biológico tem uma recomendação. Então a gente sabe que a recomendação vezes a concentração é o que o produtor vai usar. 500 bilhões é o que a maioria das empresas de biológico posicionam para os produtores. 500 bilhões, 1 trilhão, é essa a recomendação. Sabe quando vocês vão conseguir ter sucesso disso aí, com essa recomendação? Eu digo para vocês, em torno de 20%, 30%, no máximo a broca vai ser infectada. Por quê? Porque para a broca, a população, a infecção, ela tem que ser superior a 3 trilhões de conídeos ou de esporos de Bovéria para causar infecção. 3 trilhões. E quem usa menos do que isso, vai contar com eu acho que funcionou. E na agricultura moderna, que nós vivemos e vivenciamos todos os dias, falar que acha que funciona, não existe. Essa população de 500 bilhões que as empresas recomendam, ou 1 trilhão, ela não causa infecção na Bovéria, ou desculpe, na broca. É no mínimo 3 trilhões. Porque é essa infecção que vai causar uma pressão sobre o exoesqueleto da broca. É essa população que vai conseguir colonizar os restos de cultura, formando uma epizotia, e quando a broca se movimentar, ela vai causar infecção. Aí sim você consegue ter esse efeito. Essa semana nós tivemos uma avaliação, lá em Chiquinho, lá na região de Patos, onde nós fizemos as avaliações com químico, A, B e C, e fizemos com um protocolo de 3 trilhões. A eficiência melhor do que a do químico. Melhor do que a do químico. Por quê? Porque você introduziu um fungo que causa doença no resistente e no susceptível. E essa pressão da doença, ela consegue eliminar o banco da praga extremamente significativo. Aí você consegue ter aquele índice brocado, que é o ideal, abaixo dos 3%, abaixo dos 2%. Mas desde que você tenha todos os controles culturais, é óbvio, mas também tem os controles que vocês possam utilizar de forma adequada. E não simplesmente introduzir o biológico, acreditando que está fazendo controle biológico. Você tem que entender qual é a recomendação para que você consiga realmente efetivar, dentro do manejo integrado de pragas, uma ferramenta certa, a ferramenta adequada. E aí você consegue ter o sucesso do café. Biológicos é o futuro. Biológicos hoje é uma informação técnica. Os produtores, cada vez mais que se tecnificam, que investem na sua agricultura, no seu solo, no seu ambiente, na sua região, aqueles produtores que não querem que os resistentes sobrevivam na sua cultura, hoje eles estão introduzindo ferramentas eficientes, alternativas, e o controle biológico é uma delas. Cada dia mais acessível ao produtor, cada vez mais com informações e produtos registrados para a cultura, que isso é muito interessante. Cada vez mais com informações técnicas, aplicado com consultorias. Nós temos aí algumas consultorias que nós trabalhamos já há muito tempo com a Procafé. Agora nós estamos fazendo a parceria com o Felipe, né? Que o pai está aqui presente, onde nós estamos fazendo um trabalho não só com biológicos, mas com extratos vegetais, né? Estamos conduzindo aí dentro das nossas áreas de pesquisas, áreas de desenvolvimento, extratos vegetais estes que a gente utiliza para realmente causar uma
uma imunidade mais baixa no inseto e a Bovéria ser mais efetiva. Como eu falei, é sempre melhor, é sempre mais fácil você causar a doença quando você está depressivo. É muito mais fácil causar doença quando você está mal alimentado. Então, a gente também faz um manejo, ferramentas de introduzir um extrato vegetal para a broca diminuir sua imunidade, ela se sentir mais estressada. E aí, quando você introduz o fungo, a Bovéria, por exemplo, nessa concentração, como o inseto está com imunidade mais baixa, ela fica mais rápido doente. E aí você consegue ter a efetividade lá nos restos culturais da saia, quanto também nas aplicações na parte aérea. Então é uma ferramenta que a gente utiliza, associadas, para que a gente possa ter efeito. Mas broca, você tem que pensar primeiro nos restos culturais, naquele remanescente, introduzir já, desde imediato, as aplicações para que você reduza a pressão, para que quando você chegue, para quando você tenha a queda da diapausa e a saída para a parte aérea, você consiga ter uma efetividade menor do inóculo e, consequentemente, você ter o seu controle biológico mais efetivo. Então, com essas informações que a gente consegue introduzir o controle biológico de forma eficiente. Aqui, para vocês terem ideia, são apenas ações de produtos biológicos contra pragas. Só para vocês terem ideia, olha aqui, quantos modos de ações o controle biológico pode agir sobre a praga, ou inseto, ou fungo, ou nematóide. Olha quantas. Parasitismo é quando um biológico acaba parasitando o patógeno. Competição é aquilo, quando eu falei, ele ocupa o espaço no resto de cultura, não dá espaço para os fungos crescerem, porque ele cresceu junto. Competição por espaço, por alimento. Antibiose, os micro-organismos produzem enzimas que acabam diminuindo o crescimento do patógeno, ou até mesmo aquela inatividade da praga. Indução de resistência, muitos micro-organismos, quando entram em contato com as plantas, a planta reage produzindo antioxidantes que aumentam a resistência da planta. Isso é natural, isso é comprovado. Promoção de crescimento, ou seja, você consegue ter uma mineralização do ambiente ali, causado pela liberação dos nutrientes dos restos de cultura, liberando ali uma condição para as raízes absorverem mais, consequentemente você também tem um crescimento maior. E por quê? E por que eu concluo a minha apresentação dizendo que o controle biológico, ele é efetivo em relação ao químico, porque o químico vai sempre selecionar os fortes. O controle biológico nunca vai selecionar o forte. Por quê? Devido a isso aqui, ó. Um químico tem 2, 3, no máximo 3 modos de ações sobre o inseto, ou sobre a praga. Por isso que você tem resistência rápida. O controle biológico, só para vocês terem ideia, eu coloquei apenas algumas enzimas, algumas substâncias. Um controle biológico, ele pode produzir todas essas substâncias que acabam interferindo na efetividade do seu alvo. Então você tem aqui tricodermina, você tem enzimas hidrolíticas, proteases, quitinases, glucanases, peroxidases. Você tem uma imensidão de modos de ações que inviabiliza e impossibilita qualquer inseto ou qualquer patógeno ganhar resistência. E aí sim, vocês vão conviver com as pragas para a sua cultura. Porque, como eu falei no início, quem seleciona a praga é a cultura. Mas quem torna os resistentes é o nosso manejo. A gente quer produzir um manejo adequado para poder ter resistência, ou um manejo adequado para você quebrar? Quem faz um manejo adequado, com certeza, vai conviver com muito mais facilidade, porque infelizmente, a nossa legislação, ou a nossa restrição em relação aos nossos produtos, inviabiliza cada vez mais a nossa agricultura, que realmente está cada vez mais limitada a níveis de produtos químicos, moléculas novas para controlar doenças e pragas de parte aérea. Eu gostaria de agradecer, o meu tempo aqui está um pouco limitado, eu gostaria realmente de ter compartilhado com vocês que o controle biológico é uma ferramenta efetiva,
o controle biológico ele pode ser utilizado com informações corretas e os produtores tecnificados que busquem essas ferramentas, busquem principalmente as empresas que são credenciadas, produtos registrados e que tenham a segurança de ter posicionamentos corretos para vocês. Uma vez vocês tendo essa alternativa de controle, vocês vão conseguir produzir por muito mais tempo. É aquilo que nós chamamos de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Muito obrigado e estou aberto a perguntas. O professor Robson, meu nome é Fernando, eu sou consultor agrícola, sou entomologista e trabalho com biológico há 20 anos também. Venho utilizando no café Belvéria e associado com armadilhas há mais de 10 anos. Não sei o que é broca nos meus clientes, tá certo? E algumas dúvidas eu vejo o pessoal comentar. Primeiro, a ação da Belvéria, eles alegam que ela não atua nos élitros da broca. Então eu queria que o senhor explicasse como é que é a atuação da Belvéria sobre o inseto. Segundo, a concentração. Nós vemos aí empresas com concentração de 3 a 19ª e empresas com 30% de concentração. Então eu queria que o senhor pudesse comentar sobre isso daí. E ajuste de dose que o senhor já falou, que infelizmente em relação ao preço, né, a dose é ajustada em relação ao preço, né? E eu testei várias doses, hoje eu tenho um manejo. E mais uma coisa, o pessoal mistura de produtos com a Belvéria, né? Parece que agora pode misturar fosfito, o período de carência para você reentrar com fungicida. Muito obrigado e parabéns pela palestra. Excelente, primeiro o depoimento, né? Mostrando que quem faz o manejo adequado consegue ter efetividade dos resultados, né? Da consistência dos resultados. O Fernando deu um depoimento maravilhoso, ou seja, no cliente que faz todo o trabalho correto, a presença, a incidência, ela é mínima, sendo nula em casos, né? Eu acho que isso aí é fantástico. Modos de ações da Bovéria. A Bovéria, ele é um fungo entopatogênico, ou seja, ele sobrevive de insetos. Ele utiliza insetos para sua sobrevivência, ele tem uma carga eletrostática oposta ao inseto, então significa que a aplicação dela, mesmo sem adjuvante, ela é possível já, pela carga eletrostática, ser atraída para as estruturas do inseto, então isso aí é algo bem positivo. No momento que há o contato do esporo, que é a estrutura, é a semente da Bovéria, no momento que ela entra em contato sobre a superfície do inseto, há um processo de germinação, de emissão de um tubo germinativo, é tipo a radicela sendo promovida. Essa condição vai depender da temperatura e umidade. Então, temperaturas acima de 22 graus, 23 graus, esse processo germinativo começa a iniciar. Temperaturas e umidade acima de 65% estimula também essa condição. Então, no momento que você tem sobre a carapaça, sobre o exoesqueleto, sobre os que são depositados os conídeos ou os esporos da Bovéria, esses esporos eles começam a emitir um tubo germinativo chamado hifa. Essa hifa, que é um braço, a Bovéria não tem boca, então o que ela faz? Ela cresce sobre a sua estrutura e vai liberando enzimas para degradar a parede celular do inseto. Então essa população, por isso que eu falo que a população da Bovéria tem que ser muito bem definida, porque se você não tiver uma concentração muito alta sobre o inseto, é uma gripe. E eu não quero causar uma gripe no inseto, eu quero causar uma pneumonia. Então, quando o momento que esse esporo ele germina, ele entra em contato com esse exoesqueleto, ele libera algumas enzimas, que são enzimas que nós conhecemos como quitinases, são enzimas que degradam a parede celular do inseto. No momento que ele degrada, ele libera como se fosse um apressório, é uma estrutura para se prender na célula do inseto, e nesse momento ele começa a introduzir para dentro do inseto toxinas, que essas toxinas acabam causando uma má gestão ali, um mal-estar no inseto. Então nesse momento o inseto começa a se debilitar, parando
parando através dessas toxinas a sua mobilidade, a locomoção, parando a sua ingestão, parando de promover a sua reprodução. E nesse momento que o inseto está todo degradado, o fungo que está dentro do inseto, ele começa agora a querer se reproduzir. Então ele começa a sair por estruturas de seções do inseto, mais móveis ou mais tenras. Ele começa a sair por estruturas, dando aquela característica de esbranquiçada. Então aquela característica esbranquiçada é o inseto que infectou, introduziu, liberou enzima, estressou o ambiente e agora ele saiu para continuar sua propagação. É o que nós chamamos de epizootia. Porém, foi importante ter colocado aqui, se você tiver alguma interferência nessa germinação, quando você aplica o produto, se tiver um residual de um fungicida, esse esporo não vai germinar. Se você não tiver o controle de uma mistura de calda adequada, esse produto não vai germinar. É como se você colocasse uma semente de soja para plantar, sem germinação. Não vai produzir nada, você está simplesmente jogando um resto de cultura, porque não vai produzir. Então, muito cuidado com as condições de mistura que vocês vão utilizar para a Bovéria. Muitas vezes é o tanque que não foi lavado de forma adequada, com um fungicida, que causa a inviabilidade. É o tempo de carência do produto que causa a inviabilidade. É a concentração do produto que causa a inviabilidade. Repare quantos problemas que a gente tem para poder a gente ter uma assistência técnica definida para funcionar. E aí vem a questão, por que algumas empresas trabalham lá com 30 gramas por quilo? Por que algumas empresas trabalham com 300 gramas? Qual é a concentração adequada? Como é que se mede? Bom, cada empresa, cada indústria tem seu modo de extração do esporo de Bovéria. Algumas empresas, o que elas fazem? Elas introduzem a Bovéria no arroz, numa condição de crescimento, cada uma tem, ela multiplica esse produto, e eles pegam esse arroz, e eles trituram o arroz. Eles trituram o arroz até virar um pó, e esse pó, ele é vendido. Nessas condições, o que acontece? Você tende a aumentar a concentração do produto por causa do resíduo do arroz. Que isso aí, ao meu ver, é muito ruim. Porque quando você pega um fungo e moe no arroz, você atrita o arroz de tal forma que acaba degradando o esporo e tirando a viabilidade e o vigor do esporo. Se você esfregar a sua mão na outra, você vai ver a temperatura que eleva. Você pode até queimar o seu dedo. Assim também é moagem. Outras empresas, elas lavam o arroz, pegam a suspensão da Bovéria, secam e transformam num produto comercial. Só que quando você lava o arroz, você lava o esporo e você dá uma condição de germinação antes do devido. Quando você lava o arroz, o esporo começa a germinar. Você seca de novo, ele paralisa. Só que quando você começa um processo germinativo, para e começa de novo, o vigor já não é o mesmo. Pega uma semente de... Eu estou colocando soja para vocês pra ficar mais claro. Pega uma semente de soja, deixa ela úmida e depois põe para secar. Ela começa a germinar, mas quando ela não tem mais umidade, ela para. Aí bota de novo para germinar. Ela já não germina com o mesmo vigor. Então, esse é um processo que... Esses dois processos eu não sou muito favorável. Existe um terceiro processo que somente uma empresa hoje tem, né? Que é o processo de extração a seco. Ou seja, ele pega o arroz, eles têm um processo lá de separação de arroz e esporo, ou seja, não tem temperatura, não tem atrito, não tem lavagem, esse esporo é separado do arroz de forma homogênea e eles formulam lá com os seus ingredientes ativos. Esse produto aqui, como ele é esporo, então eles conseguem colocar a concentração do esporo 10 a 11, 2 vezes 10 a 11. E aí eles podem colocar, por exemplo, 3%, 4% do produto na concentração de 10 a décima. Então eles conseguem manipular por esse processo uma concentração menor do esporo por grama, porém, numa concentração alta dele de um produto final. Então, esses pontos que eu gostaria de passar para vocês. Cada empresa tem o seu processo de separação, cuidado com a consideração do produto no campo, principalmente com os tanques de fungicida, né?
carência, gente, parece que é irrisório, mas tem que conversar com o químico também. Porque eu acho que é o manejo. Qual o período do seu produto na folha? Qual o produto do seu período no ambiente? Porque se o período for muito alto, 10 dias, 8 dias, você não pode aplicar o produto Bovéria antes disso. Porque senão você está promovendo uma inviabilidade do esporo. Então, tudo isso realmente sentar na mesa e vamos conversar com o produto biológico, com o produto químico, para poder a gente saber qual o manejo que a gente vai utilizar para que a gente ganhe produção, né? A gente não pode simplesmente usar ferramenta e achar que está funcionando. Professor, parabéns. Eu acho que o biológico, você falou a palavra correta, é manejo. Eu acho que os dois vão caminhar junto. A minha vida é Conilon, nós estamos a 300 metros, é outro ambiente. E você me respondeu por que não funciona. E realmente Bovéria não funciona. Em Conilon eu estou a pressão, a broca é ávida por isso. Do chumbim para o chubão eu perco 15% assim com uma semana. Então realmente eu não acredito muito na idoneidade dessas empresas, que eu visitei várias. Fundo de quintal, lá tem Bovéria, deve ter tudo quanto é fungo no ambiente multiplicando lá dentro. E é muita responsabilidade para a gente sair de um ambiente que a gente está começando a fazer manejo, principalmente agora é muito mais manejo com as novas moléculas de químico, que antigamente o endosulfano, qualquer fase era bem. E agora eu tenho que conhecer a fase e tal. E será que teria como proteger essa Bovéria para melhorar isso? E eu discordo de você porque quando eu aprendi, eu vivo nesse ambiente, lá no meloidose, lá no Pararém, lá naquele fungo que realmente vai cortizar a raiz, esse é o sintoma dele. Agora, se você falar na pimenta que o fusário, a porta de entrada é nematóide, mas eu tenho aí um fusário solano na parte entrando pela raiz, porta de entrada. E o fusário oxisospora é aéreo, todos os dois vascular. Na pimenta realmente sim, é porta de entrada. Eu, na minha vivência lá com o Conilon, eu não vejo nada vascular entrando aí, danificando. Eu vejo o dano do nematóide. E eu tenho usado agora, já tem 2 anos, o Quartz, que é um biorematicida da FMC, com sucesso. Mas interagindo químico e biológico. Perfeito, eu concordo plenamente com o que foi comentado. O seu nome é? Rogério Quiabai. É lógico que eu não estou no ambiente dele aqui de 800 metros, fresquinho, né? É outro ambiente. Umidade relativa mais alta. Eu estou no sul da Bahia, eu estou no Espírito Santo, então... Estou indo lá daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas estou indo lá em Eunápolis e Teixeira. Vou visitar algumas áreas de café também. O fusário, gente, eu vou só para comentar para vocês rapidamente. O fusário eu falei muito de danificar a raiz, né? Falei, o fusário é porta de entrada, acaba favorecendo pelo nematóide. Mas o fusário também, tem muitos fusários que ficam no resto de cultura, que na condição ideal, eles são deslocados para a parte aérea. E esse deslocamento, muitas vezes, ele cai numa condição favorável do fruto. Num fruto onde tem uma condição nutricional muito alta. Ele acaba, sem muitas vezes perceber, sem um dano direto lesionado, ele causa uma maturação precoce. E aí você consegue ter uma perda de qualidade extremamente significativa. Então, quando eu estou falando no controle biológico, é também para reduzir o inóculo, não só de solo, mas também de parte aérea. Porque muitos fusários podem ser deslocados, sim, por vento, por condições de umidade, para ser depositados em partes aéreas, como, por exemplo, frutos, que é rico nutricional, e acelera. É um processo fermentativo, lógico, ele vai degradar porque ele vai se alimentar do açúcar, vai liberar ali condições fermentativas, e aí o fruto ele começa a degradar, perder qualidade. Quando você vai para uma bebida, você tem uma bebida de qualidade inferior. Então, isso é possível também controlar esse fusário antes que ele chegue na parte aérea, fazer a aplicação de um tricoderma adequado ali na saia para que o fungo, o patógeno não suba. Você cria uma barreira física. Então é óbvio que isso aí é apenas uma informação que eu queria passar para vocês. Em relação à Bovéria, em condições inadequadas, uma condição sem umidade, uma condição onde você também não tem um alvo, não existe milagre. Então não tem empresas que vão prometer algo que não possa cumprir. Então, se não tiver as condições ideais, não adianta você ter a efetividade. É óbvio
porque, né, cada empresa tem sua tecnologia, tem empresas que, por exemplo, adicionam carbono orgânico para que o fundo, ele, mesmo numa condição inadequada, ele consiga absorver um pouco mais de alimentos, de açúcar, para poder dar aquela saída, mas sem condição de umidade, por exemplo, ele não adiantaria.